Boa tarde a todas e todos do Capivara Weed Clan. Eu sou Emílio Figueiredo, advogado, e venho falar um pouquinho com vocês sobre direito e cannabis a pedido do Capivara. Separei aqui alguns temas, começar pelo direitos dos usuários, defesa do cultivo doméstico, questão das sementes, cultivo coletivo e os clubes, uso medicinal, as associações, pesquisas envolvendo cannabis, as empresas e possíveis modelos de legalização. Então, vamos começar falando dos direitos dos usuários. Muito se fala da Lei 11.343, né, que é a lei sobre drogas do Brasil, falando principalmente do artigo 28, artigo 33, que são os artigos que trazem a questão do crime para consumo próprio e crime de tráfico, mas eu gostaria de mostrar que essa lei é muito mais do que esses dois artigos. O artigo 19, ele traz questões dos princípios, né, e diretrizes que devem observar as atividades relacionadas à política de drogas no Brasil. Então, ela começa falando do artigo 19, no seu inciso 2, fala que deve ser adotado conceitos objetivos e de fundamentação científica como forma de orientar as ações dos serviços públicos, comunitários e privados e de evitar preconceitos e estigmatização das pessoas e dos serviços que as atendam. Ou seja, a própria lei pede que seja tudo feito com fundamentação científica. Então, a gente vê que a política de drogas ela é muito mais baseada em achismos do que em ciência aqui no Brasil. E quando é em ciência, ainda é uma ciência que só serve mesmo para dar fundamento ao proibicionismo. E nós temos hoje ciência para muito além do proibicionismo. No mesmo artigo 19, no inciso 3º, fala também do fortalecimento da autonomia e da responsabilidade individual em relação ao uso indevido de drogas. Ou seja, a própria lei reconhece que o usuário tem autonomia e tem que ser reconhecida a responsabilidade social dele quanto ao uso de drogas. Eles falam de uso indevido, mas essa questão de devido e indevido vai da perspectiva de cada um, né? E também fala do reconhecimento do não uso, do retardamento do uso e da redução de risco como resultados desejáveis das atividades de natureza preventiva. Então, ou seja, tudo bem, o não uso e o retardamento do uso tem a sua discussão dentro da questão da abstinência, né, de evitar o acesso, mas fala também em redução de risco, e é isso que o cultivo doméstico de cannabis é a redução de risco quando a gente pensa no uso da cannabis perante a sociedade brasileira. Quem cultiva está em menos risco do que quem compra. Também no artigo 22, as atividades de atenção e de reinserção social do usuário e do dependente de drogas e respectivos famílias devem observar os seguintes princípios e diretrizes. Inciso 1. Respeito ao usuário e ao dependente, independente de quaisquer condições, observar os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. Ou seja, a própria lei de drogas fala que deve haver um respeito ao usuário, independente de qualquer condição, observar os direitos fundamentais da pessoa humana, os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Política Nacional de Assistência Social. Mais uma vez, respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, quem usa drogas não pode ter seus direitos violados por quem diz combater as drogas. Então, assim, trago dois artigos, né, o artigo 19 e o artigo 22, para mostrar que na parte de princípios da lei de drogas há uma clara defesa dos direitos do usuário, né? A lei de drogas ela não quer só punir, ela também quer defender a dignidade de quem usa drogas. E isso é pouco usado no Brasil como defesa das pessoas que usam drogas. Então, o sujeito que é o usuário, ele antes de tudo ele tem que se reconhecer como um sujeito de direitos e não um criminoso, e não uma pessoa que está à margem da lei. A própria lei de drogas também o protege. A própria lei de drogas o reconhece como um sujeito de direitos. A própria lei de drogas manda preservar seus direitos fundamentais. Então, assim, seguindo, né, a gente cai naquele naquela velha interpretação de sempre da lei de drogas, que vem a ser a diferenciação do artigo 28 para o artigo 33,
como que são essa questão do que é usuário e o que é traficante, né? O artigo 28 fala: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo. Esse é o artigo 28, que fala dos crimes de porte para uso próprio. E aí entra o cultivo no parágrafo 1º. As mesmas medidas submete-se quem, para consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência química, física ou psíquica. Então, no artigo 28 da Lei de Drogas, o caput traz a questão do usuário e o parágrafo 1º traz a questão do cultivador. E aí entra o parágrafo 2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Esse parágrafo 2º, que é o parágrafo que serve para separar quem é usuário e quem é traficante, sendo que, como nós estamos no Brasil, uma realidade injusta, uma realidade cruel, principalmente com quem é pobre, com quem é preto, a gente sabe que esse parágrafo do parágrafo 2º do artigo 28, ele é usado justamente para prender quem está em locais mais vulneráveis, né? Então, você vê que o próprio artigo fala que o juiz, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade de substância apreendida, ao local, às condições que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Dependendo de como a pessoa é e onde ela estiver, ela é traficante ou ela é usuário. Então, assim, a gente luta contra por uma reforma ampla da política de drogas, mas esse parágrafo 2º é algo que precisa ser mudado de forma urgente. A gente precisa realmente pensar em como criar uma nova forma para diferenciar o usuário de traficante. Eu tenho uma sugestão que eu vou falar lá no final, quando a gente falar de modelos regulatórios. Também o artigo 28, ele prevê, em caso de descumprimento, né, o sujeito foi pego com baseado, aí ele vai para o juizado especial criminal, ele é condenado a prestar serviço à comunidade, uma hipótese. Ele não cumpre esse serviço. O parágrafo 6º, ele diz que quem não cumpre as medidas determinadas pode sofrer admoestação verbal ou multa. Então, a multa só viria no segundo caso. A gente falou nessa questão de diferenciar o usuário e traficante, que está no parágrafo 2º do artigo 28. Muito importante ver, ler, entender como que funciona esse sistema de que temos dois artigos com os mesmos verbos, né, o 28 e o 33, o 28 com a questão do usuário, o 33 com a questão do traficante, com as mesmas condutas. Por exemplo, você pega o artigo 28, tiver em depósito, transportar, tá tanto no 28 quanto no 33. Então, como que difere o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 28, que vem trazendo essa diferenciação? Só que é uma diferenciação totalmente subjetiva, né? Não há nada que fale assim, você está com tantas gramas de maconha, você é traficante, ou você está com com menos dessas tantas gramas, ou mais, né? Você é traficante ou usuário. Não tem essa diferenciação clara. O que há realmente é um poder dado principalmente ao policial que encontra o usuário, depois o policial, né, a autoridade policial que vem fazer o registro, depois ao promotor que faz a acusação e depois ao juiz que julga. Tudo isso de forma bem subjetiva, não há uma diferenciação clara entre usuário e traficante na lei brasileira. O artigo 33 traz uma infinidade de verbos para qualificar um traficante.
no caput traz, né, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e ainda pagamento de dias multa, né? E aí vem o parágrafo 1º do artigo 33 que fala: nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1º. Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda ou ainda que gratuitamente, sem autorização, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas. Então, ainda tem essa questão da matéria-prima e do insumo, que a gente vai falar daqui a pouco quando entrar na questão das sementes. Inciso 2º, aí entra a questão do cultivo. Como que o cultivador é classificado como traficante muitas vezes, sendo que no artigo 28 diz que quem cultiva para consumo próprio equivale ao usuário, né? Entra nas mesmas penas do usuário. Só que o artigo 33, parágrafo 1º, inciso 2º fala: semeia, cultiva ou faz colheita sem autorização, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que constituam matéria-prima para a preparação de drogas. Então, você vê que nos dois artigos, né, no 28 e no 33, há os mesmos verbos: semear, cultivar, colher. E o que difere se ele vai ser traficante ou usuário é a interpretação que a autoridade dá ao caso. E essa interpretação, quando é errada, quando ela criminaliza o sujeito, o cultivador, como o traficante, até conseguir esclarecer, o sujeito pode passar meses na cadeia. E a gente tem visto muitos casos assim de pessoas que cultivam para consumo próprio e passam muito tempo na cadeia. E a lei de drogas vem trazendo mais uma série de verbos que acabam fechando o cerco, né, contra qualquer pessoa que tenha contato com as drogas. Você pega o artigo 34, fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ou seja, maquinário para produzir drogas também equivale a tráfico. Então há todo um cerco de várias para evitar que as pessoas tenham qualquer contato com drogas ou algo que sirva para produzir drogas. E como nós fazemos essa questão da diferenciação entre usuário e traficante? Só há uma forma, né, que é o que a gente defende, né, usamos como tese jurídica na hora da defesa de pessoas que são confundidas com traficantes, que é a questão do especial fim de agir. Qual era a intenção da pessoa ao cultivar a cannabis? O que ela estava fazendo com aquelas plantas em sua casa? Era para que eles chamam de difusão ilícita, ou seja, para comercializar, para distribuir de forma irregular, ou era para o seu consumo, para tão somente satisfazer o seu hábito, né, a sua prática, a sua conduta de consumir cannabis. Então a gente faz a discussão. Por que a gente faz a discussão? Porque a lei traz os mesmos verbos em dois artigos, né? em duas disposições tão diferentes. Né? Um artigo fala que a pena máxima é serviço à comunidade, é assistir um curso ou receber uma advertência. E o outro artigo fala que a pena vai de 5 a 15 anos de cadeia. Então, como que as mesmas condutas podem ter tanta diferença, né? Como diferenciar, né, esse tratamento legal dado para quem cultiva cannabis, por exemplo? Então, especial fim de agir, buscar o especial fim de agir no caso concreto, e quem consome cannabis e cultiva para si, deixar isso bem claro. Então, a gente sempre pede às pessoas que tenham uma quantidade condizente com o seu hábito de consumo. Quem fuma muito, planta muito, não tem jeito. Quem fuma pouco, planta pouco.
Então, assim, tem que ter essa coerência, porque a gente vai, em caso de problema, discutir justamente qual é a finalidade daquele cultivo. Vamos sustentar que aquele cultivo, por maior que seja, era tão somente para o consumo daquela pessoa. Então, isso que nós chamamos de especial fim de agir. Também tem a questão da presunção absoluta da violação do bem jurídico saúde pública, né? Quem, quem aplica a lei, os agentes da lei, consideram que o consumo de drogas é um crime de perigo abstrato, né? Não precisa provar que realmente houve um dano, né, com aquela conduta. Nós já falamos ao contrário. Não, hoje em dia, ainda mais provado o uso terapêutico da cannabis, a pessoa que consome cannabis, ela não está querendo causar dano a ninguém. Não dá para falar em perigo abstrato. A gente tem que falar realmente de que se há um perigo, esse perigo deve ser provado e provado pelas autoridades, provado por quem acusa. Não há como o próprio cultivador ter que provar que ele estava fazendo bem à saúde dele, porque quando ele fumava um baseado, cultivava e fumava um baseado no fim do dia depois do trabalho para relaxar. É o que o ministro Barroso falou no julgamento, né? Do sujeito que chega de noite, toma um copo de uísque. Qual a diferença do sujeito que chega à noite e fuma um baseado na privacidade do seu lar? Então, essa questão da presunção absoluta, da violação do bem jurídico de saúde pública, do perigo abstrato, isso tem que ser confrontado hoje nas defesas, nos casos concretos, mostrando que essa presunção não pode ser absoluta, que essa presunção pode até ser relativa, porque hoje em dia há muitas pessoas se beneficiando com o uso da cannabis. E quando a gente fala de benefício do uso da cannabis, temos que lembrar que saúde não é a ausência de doença. Claro que a cannabis trata efetivamente várias doenças, mas nós estamos aqui falando de saúde dentro do que a OMS conceitua, que é não só a ausência de doenças, mas como um bem-estar biopsicossocial. Então, a pessoa que consome cannabis e está fomentando o seu bem-estar biopsicossocial, ela não pode ser acusada por violar a saúde pública, porque aquele bem-estar dela acaba, mais cedo ou mais tarde, reverberando na saúde de quem está no seu entorno. Claro que existem usos problemáticos, mas quando a gente fala de um uso adulto responsável, é muito difícil de você não identificar o uso problemático. Os boletos chegam, se o cara está com uso problemático, o boleto vence e rapidinho isso é identificado, né? E de várias outras formas, no trato com as pessoas, nas suas relações, no trabalho. Então, assim, a gente está aqui falando realmente dos milhões de brasileiros que fazem uso cotidiano da cannabis e não tem qualquer problema de saúde por conta disso. Mas assim, vamos focar então agora, né, ainda mais nesse clã de cultivadores, falar da defesa do cultivo doméstico de cannabis. Primeira coisa, redução de danos. O cultivo doméstico de cannabis já tem um texto de 2012 publicado no boletim do IBCCRIM que eu falo. Cultivo de cannabis para consumo próprio, né, doméstico para consumo próprio, é redução de danos, tanto individual quanto social. Individual porque o sujeito sabe o que ele está consumindo, ele sabe justamente que foi aquela sementinha que ele botou na terra, ou então aquele clone que ele enraizou, que gerou aquela planta, que gerou aquela flor, que gerou a cannabis que ele veio a consumir. Então, ele sabe o que ele está consumindo, ele sabe que tipo de produto ele usou naquele cultivo, se houve um fertilizante químico foi pela escolha dele, se precisou usar um pesticida foi por escolha dele, e se ele fez tudo orgânico também foi escolha dele. Então é redução de danos individual porque o sujeito sabe o que está cultivando. E é uma redução de danos social porque quem cultiva não participa do mercado da proibição, do violento mercado da proibição no caso brasileiro. Então, o sujeito que cultiva, ele acaba dizendo não a esse mercado, ele não participa do mercado, ele não precisa comprar a cannabis quando ele tem um ciclo suficiente para o seu padrão de consumo. O cultivo doméstico também é uma forma de acesso seguro à cannabis, né? Muitos usuários que iniciam o uso indo às bocas de fumo, às biqueiras, aos locais de varejo para comprar cannabis, mas a forma
de acesso mais segura que existe é o cara que cultiva no interior do seu próprio lar, sem contar para ninguém, né? Dentro daquela regra máxima do cultivador de que o segredo do sucesso é o segredo. Então, cultivo doméstico também é acesso seguro. E também o cultivo doméstico é amparado pelo direito à intimidade e à privacidade. O sujeito que cultiva cannabis dentro do seu lar, ele tem o mesmo direito do que está sendo discutido hoje em Brasília, lá no recurso extraordinário, sobre a privacidade e a intimidade de quem consome a cannabis em seu lar. Cultivar e consumir no interior do lar é a mesma coisa. Não há dano a terceiro. Qual o dano que é causado a um terceiro, seja um vizinho, seja a quem mora no mesmo bairro, quem mora na mesma cidade, quem mora do outro lado do planeta, por aquela pessoa que no interior do seu lar, na privacidade do seu lar, cultiva suas flores de cannabis? Não há dano. Então, isso tem que ser algo bem enaltecido, que faz parte do direito da intimidade e privacidade, e qualquer violação desse direito por acusar a pessoa que está cultivando cannabis é um abuso e é inadmissível. A gente tem que sempre lembrar assim que quando for depor, ter qualquer problema, né, ter que se deparar com a autoridade, ter que estar perante as autoridades, que é deixar muito claro, o primeiro advogado é o próprio cultivador. Não adianta chamar o Emílio, chamar outro advogado da reforma, se o próprio cultivador não for o seu primeiro advogado. Então, o primeiro advogado é o próprio cultivador. Ele tem que chegar e falar, isso era para o meu consumo, eu cultivo no interior do meu lar, porque eu não quero participar do mercado violento da proibição. Então, mas uma planta pode ser tráfico? Uma planta bem cultivada, a gente sabe que tem plantas que rendem quilos. E também sabemos que se o cara não souber cultivar e tiver centenas de plantas em casa, ele vai colher no máximo, algumas folhas, muito galho. Então, assim, essa questão das quantidades de planta não cola. Não adianta ficar falando, não, porque vai ter 6 plantas, mas o cara fuma muito mais do que ele consegue tirar com 6 plantas, que a habilidade dele com o cultivador consegue tirar naquelas seis vidas ali vegetais. Ou o cara fuma pouquinho, mas consegue tirar quilos com uma planta, né? Faz aquela superestrutura que a gente vê principalmente na Califórnia e consegue tirar uma grande quantidade. Então, essa questão do número de plantas, o ideal é que seja o número de plantas cultivadas de acordo com o que o cara consome, com o que o cultivador consome. Ele fuma muito, precisa de muito, tem que cultivar muito, seja um grande número de plantas ou uma planta muito grande. Então, tem que ter essa coerência. Também a questão da analogia com outras plantas. Quantos pés de café um usuário pode ter em casa? Ou quantos pés de tabaco configura o consumo próprio de tabaco, né? O cultivo para o consumo próprio de tabaco? A gente tem que ter ideia desse tipo de argumento. É claro que existem as grow-ops, né, os cultivos grandes para fins de venda. Eu ainda acredito, né, dentro da minha posição como advogado, vendo a realidade violenta do mercado criado pela proibição, eu ainda acredito que é muito melhor um grow-up, né, um cultivo para fins de comércio, do que um mercado violento. Eu acredito que quem faz esse tipo de operação ainda também pode ser enquadrado dentro de uma redução de danos, considerando o que a gente vê no Brasil, né? O cara cultiva grande quantidade, vende parte da sua colheita, mas não pega em armas, não pratica atos de violência, não coage adversários ou autoridades. Então, é uma defesa técnica muito mais difícil quando o sujeito tem uma quantidade enorme que não é compatível com o seu consumo e ainda que ele faz isso para fornecer para terceiros. É necessário realmente um estabelecimento de uma linha de defesa muito bem elaborada para poder
não deixar o sujeito ser tratado como um traficante que participa de atos de violência, por exemplo. Um grande gargalo, né, enfrentado aqui no Brasil pelos cultivadores é a questão das sementes. Todos os anos são milhares de encomendas de sementes apreendidas pelas autoridades brasileiras nos aeroportos. E muitas pessoas são chamadas a depor para prestar esclarecimento. Eu já trabalhei, não sei nem dizer em quantos casos envolvendo importação de semente, já há muitos anos que a gente atende casos assim, e realmente a gente está evoluindo isso perante as autoridades, estamos esclarecendo as autoridades, já temos julgados bem interessantes, principalmente até no Supremo Tribunal Federal já temos julgados reconhecendo que a importação de pequena quantidade de semente de maconha não pode ser considerado nem tráfico nem contrabando, cai no princípio da insignificância, mas a real é, quem hoje importar uma semente, algumas sementes de cannabis, corre risco de ser acusado de tráfico internacional ou de contrabando. Também há chance disso se perder e não virar um processo, né? Talvez o próprio procurador da República que venha procurador federal, desculpa, que venha a receber o inquérito da Polícia Federal, ele venha a reconhecer que aquele é uma conduta sem dano à sociedade que não merece virar uma ação penal. Mas a questão das sementes ainda precisa ser muito bem trabalhada perante as autoridades, né? Aqui no Rio de Janeiro nós já sabemos que boa parte dos procuradores federais entendem que não é crime importar pequena quantidade de semente, assim como já foi entendido no Supremo Tribunal Federal. Mas existem outros locais do Brasil que entendem que é sim crime, que pode ser tanto tráfico internacional quanto contrabando a importação de semente. Nós da Reforma, né, eu e os outros advogados da Reforma entendemos que importar sementes de maconha é fato atípico, não há qualquer ilícito criminal ao importar sementes de maconha. A semente de maconha, na verdade, não é uma semente, é um fruto aquênio, um fruto seco da planta cannabis como uma função de propágulo, né? A forma que a planta tem para propagar a sua genética e se manter sua linhagem genética viva, né? Então, a semente de maconha não está prevista na lei de drogas, mas mesmo sem estar prevista na lei de drogas, ela, por ignorância das autoridades, muitas vezes é tratada como crime de tráfico, mas tráfico só existe da planta, semente não é planta, ou da substância. No caso, a substância proibida é o THC. Como a semente não é planta e aí nós já sabemos que ela não contém THC, não cabe falar de crime de tráfico. Esse é o nosso entendimento, a gente debate isso em vários processos. Nunca perdemos um processo de importação de sementes debatendo essa matéria. Todas as vezes que nós levamos essas informações, elas foram acatadas e foram aceitas e fundamentaram sentenças de absolvição. Então, as sementes, que na verdade são frutos secos da planta, não têm THC e ela não serve então para qualificar o crime de tráfico. Não sou eu que digo que a semente de THC, sementes de maconha, né, de cannabis, não tem THC. Na verdade, quem diz é a ONU. Ela tem uma publicação que recomenda métodos de identificação e análise de cannabis e produtos à base de cannabis, onde ela fala especificamente das sementes de cannabis. A semente também não é matéria-prima, não é insumo e não é produto químico, né? Como a gente viu lá atrás quando eu li o artigo 33 da Lei de Drogas, que fala sobre essa criminalização das matérias-primas, insumos e produtos químicos destinados à preparação de drogas. Ela obviamente não é um produto químico, né? Isso aí já corta de cara. Ela não é uma matéria-prima, porque a matéria-prima é um item primordial de uma produção,
A semente ela não é matéria-prima da maconha. Uma semente pode ser matéria-prima do óleo de semente de maconha. Isso ela pode ser. Matéria-prima do óleo de semente de maconha, que não é um óleo sem qualquer princípio ativo proibido. Né? O óleo de semente de maconha não tem THC, por exemplo. Ela também não é uma matéria indireta da preparação de uma substância. Né? Então ela não é um insumo. Então, a semente de cannabis ela não serve para ser caracterizada como matéria-prima ou um insumo da cannabis em si. Né? É um processo natural que a gente costuma falar, né? Da germinação à inflorescência da planta fêmea rica em canabinoides. É um processo natural que independe da ação humana. A semente, se você jogar lá na terra em condições adequadas, ela vai crescer e vai virar uma planta sem qualquer interferência do homem. Então, as sementes não podem ser objeto do crime de tráfico, por não estarem na lei de drogas, não estarem na portaria 344 de 98 da Anvisa, por não conter THC. Então, assim, há várias nuances sobre a semente que devem ser levados nas defesas técnicas em casos envolvendo acusação de tráfico. Aí fica o crime de contrabando. A semente de maconha pode ser objeto do crime de contrabando? Então, a importação de qualquer semente, não só da cannabis, depende de autorização do Ministério da Agricultura segundo a Lei de Mudas e Sementes. Contudo, segundo essa mesma lei, 10.711 de 2003, para ser considerada semente, o fruto ainda deve ter a finalidade específica de semeadura. Está lá. Então, a lei de semente diz que só é semente, né, aquilo que fosse realmente destinado à semeadura. E como a autoridade vai prever que aquela semente que ela apreendeu era realmente para a semeadura ou era apenas um souvenir ou alguém esperando a legalização, não iria semear imediatamente. Então, sem essa prova da semeadura, o crime de contrabando também não pode ser efetivado. Não tem como eles preverem o que vai ser feito com a semente posteriormente. Então, hoje já existem muitas decisões nos tribunais reconhecendo que não configura crime a importação de pequena quantidade de semente por conta principalmente do princípio da insignificância. Eles nem enfrentam tanto essa questão técnica que eu trouxe aqui de se tem THC ou não, se é matéria-prima ou não, se é insumo ou não, se é destinado a semeadura ou não. Eles se pegam para poder ficar num debate raso sobre a questão das sementes, eles pegam só essa questão da quantidade e falam do princípio da insignificância. Vamos falar um pouquinho então dos cultivos coletivos, os clubes, né? Que acho que é a grande fronteira hoje aqui no Brasil, porque muita gente quer cultivar, mas mora com os pais, ou mora num lugar pequeno, ou mora num lugar quente, mora num lugar que muita gente entra e sai, mora com outras pessoas, não tem como cultivar em sua casa, mas quer cultivar e sabe que se tiver um local onde ele possa dividir o espaço, as despesas com pessoas na mesma situação, ele vai poder cultivar. Então hoje a gente vê realmente o início do fenômeno dos clubes de cannabis aqui no Brasil. Há muitas pessoas cultivando em conjunto com outras pessoas, ainda de forma clandestina, né? sem botar a cara, de forma escondida, evitar problemas e tudo mais, mas já é uma realidade social, já sabemos de alguns clubes acontecendo de norte a sul do Brasil. E a gente tem uma estratégia jurídica, né? Nosso grupo de advogados tem uma estratégia jurídica para poder defender caso tenha algum problema, e também tem uma estratégia jurídica preventiva. A principal prevenção que a gente vê é essas pessoas terem noção de que o que elas estão fazendo é redução de danos, né? Então, o objetivo do clube é cultivar, mas na verdade é um cultivo para reduzir danos, né? Os danos da proibição, né? Ter o acesso seguro, reduzir a vulnerabilidade, risco, tudo aquilo que a política de drogas, a lei de drogas traz como princípio, pode ser usado agora para fundamentar os clubes, né?
Os clubes, nós acreditamos que eles devem ser realmente registrados como associações, né, reguladas conforme a Constituição Federal e o Código Civil. Não há o que se falar em porque o objeto do clube de cannabis não precisa botar como objeto plantar maconha com os amigos. O objeto é redução de danos para o usuário de cannabis. E isso é um objeto lícito. E o foco, né, tem que ser bem essa redação do estatuto, deixando bem claro que não há nada errado ali. Na verdade, o que há são amigos, pessoas que se conhecem, que confiam entre si mutuamente, cultivando em conjunto para fins de ter acesso a cannabis de forma e minimizando riscos. Vamos falar um pouquinho de uso terapêutico da cannabis, né? O uso da cannabis como ferramenta terapêutica. Há dois conceitos, né, de uso terapêutico da cannabis. O uso terapêutico restrito é aquele uso que a pessoa depende, a vida dela depende da cannabis, né, para seguir, né, a vida depende para seguir, a pessoa depende da cannabis para ficar viva, é o caso das pessoas com grave epilepsia, esclerose múltipla, AIDS, câncer, várias doenças que se a pessoa não tiver acesso a cannabis, a um acesso regular a cannabis, ela infalivelmente, infelizmente, vai morrer. Então esse é o uso que eu chamo de conceito restrito de uso terapêutico da cannabis, né? Do uso da cannabis como ferramenta terapêutica. E há também o conceito ampliado, que é aquilo que eu falei mais cedo sobre a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde. A OMS fala que saúde não é somente a ausência de doença, mas um estado completo de bem-estar físico, mental e social, o tal do bem-estar biopsicossocial. Se a pessoa chega em casa, cultiva cannabis, fuma cannabis e se sente bem com isso, não causa dano a terceiros, e esse bem que ela faz realmente tem um ritual, tem um aspecto terapêutico, mesmo que aquilo não seja uma garantia de vida para ela ainda faz um uso em prol da saúde. Então, ele é um uso terapêutico também. Claro que né, o conceito restrito daquelas pessoas que fazem uso da cannabis para garantir a própria vida, tem que ter um respaldo médico, tem que ter um acompanhamento médico. Só a pessoa falar não garante, né, não dá aquela firmeza na argumentação como se tiver um profissional médico dizendo, e hoje já existem muitos que dizem, que aquela pessoa, se não usar a cannabis, corre risco de morrer. O médico ele precisa dar um laudo, né? E o laudo a gente tem um guia, né? Para esse laudo a gente conversa com muitos médicos e a gente juntando as informações dos médicos com o que a gente vê nos processos, com o que a gente ouve dos pacientes, dos cultivadores, tudo mais, nós chegamos a um modelo de laudo, né, que traz todas as informações necessárias para respaldar o direito daqueles que fazem uso e cultivam cannabis com finalidade de saúde. Então a gente fala que o laudo médico deve relatar todo o histórico clínico, tratamentos já tentados, os efeitos colaterais desses tratamentos já tentados, trazer foco na gravidade da doença, principalmente se houver risco de morte, e o sofrimento dela decorrente, inclusive o quadro atual, apontando quando foi o início do uso da cannabis e a melhora na qualidade de vida ocorrida desde então, informando que não há medicamento nacional similar, ressaltando que tal melhora foi obtida com o uso do óleo ou da cannabis feito pelo próprio paciente, informar também qual é o CID da doença e o CRM do médico. Então essas são as informações que nós passamos para os médicos poderem colocar no papel as características, né, daquele uso que possam realmente dar um respaldo para a pessoa buscar seu direito ao cultivo e ao uso. Essas pessoas que usam a cannabis com fins terapêuticos
tem formado também suas associações, não na forma de clubes, mas associações mesmo, associações de pessoas que fazem uso da cannabis, sejam de parentes de pessoas que façam uso da cannabis, como, né, no caso das crianças que têm epilepsia, dos jovens que têm epilepsia, onde seus pais, suas mães buscam as associações para unir forças e ter maior poder de demanda pelos seus direitos. Então, assim, essas associações são união de pessoas em torno da defesa do uso e cultivo de cannabis, principalmente do seu aspecto terapêutico. E no Brasil já existem várias associações, muitas mesmo, já formadas e mais ainda se formando, e inclusive uma associação no Brasil já autorizada a cultivar cannabis para seus associados, que é uma grande vitória. Também gostaria de falar um pouquinho das pesquisas envolvendo o cannabis. Pesquisar, né? Muitos pesquisadores também têm me procurado para conversar sobre como para ser válida, cientificamente válida, ela precisa ter todo um trâmite burocrático. Não adianta, tem que seguir o roteiro, tem que elaborar um projeto, submeter ao instituto de pesquisa, onde o pesquisador é vinculado. Se for necessário se envolver humanos, tem que submeter ao Comitê de Ética, a Plataforma Brasil, e, tendo tudo isso, tem que submeter a Anvisa para obter autorização de ensino e pesquisa. Então, assim, a pesquisa com cannabis no Brasil é burocrática, pesquisar é também a disposição de percorrer esse roteiro burocrático. Muitas empresas, né, já buscando o mercado da cannabis, seja mercados paralelos como o de artefatos de consumo, seda, bong, também roupas de cannabis, né, como o tema da cannabis. Existem locais hoje que, né, tabacarias e locais onde as pessoas vão lá para poder consumir a cannabis em locais seguros, mesmo não sendo oficialmente um local seguro de cannabis. Ninguém ali é importunado. Eu sei, aqui no Rio existem alguns locais assim, né? São os locais onde é possível fumar sem qualquer problema. Então, assim, já existem empresas que eu posso falar assim, correlatas a cannabis, mas também já existem empresas se preparando para o mercado legal da cannabis que mais cedo ou mais tarde chegará. Então, hoje a gente vê, por exemplo, em São Paulo, há uma empresa que já importou cannabis, que já está se preparando para cultivar. Existem estados no Brasil onde o próprio poder público, né, laboratórios estatais estão se preparando para produzir cannabis, cultivar e produzir óleo de cannabis para atender a população que precisa da cannabis. Ainda não há uma regulamentação específica para as empresas cultivarem cannabis no Brasil, mas uma vez que a empresa está com o objetivo de cultivar cannabis, fez todo o trâmite da regulação e chegou a um ponto onde encontrou um gargalo até então intransponível. Nós, como advogados, o que nós estamos fazendo é ajuizar ações para que essas empresas possam cultivar a cannabis, visto que a ausência de regulamentação não pode ser maior do que a lei que diz que a União pode autorizar, sim, o cultivo de cannabis para fins científicos e medicinais. Então, há esse caminho também a ser percorrido pelas empresas, que demanda dinheiro, não é uma iniciativa barata, são milhões de reais mesmo para poder fazer uma empresa de cultivo de cannabis no Brasil, mas que é possível. E, assim, um último ponto que eu gostaria de abordar realmente são os modelos regulatórios, né, para o Brasil. A gente também participa de debate, eu já dei consultoria em 3 projetos de lei, se não me engano, já dei consultoria também em conversas com outras autoridades, então fico sempre falando, o Brasil não adianta trazer o modelo do Uruguai, o modelo do Canadá, da Califórnia, do Colorado, o Washington, Oregon, o Washington DC, tem várias experiências acontecendo no mundo, mas o Brasil precisa criar o seu próprio modelo. O Brasil precisa reconhecer a questão social
em que a cannabis é envolta, né? A cannabis veio para o Brasil trazida pelos negros escravizados na África. Depois, quem fez a resistência à proibição foram os mesmos negros, né, nas suas periferias, nos seus guetos. Eles foram lá e não deixaram a proibição vencer. Foram eles que garantiram que a cannabis sobrevivesse no Brasil. E aí agora que vai haver uma legalização, essa legalização vai ser só para os milionários, só para os ricos e tudo mais. Não, essa legalização tem que ser feita considerando a realidade social histórica do Brasil. Esse é o grande desafio, não é uma coisa fácil, não há uma solução simples, um modelo que a gente traga e implemente que sirva do Oiapoque ao Chuí, da Ponta do Seixas lá ao cantinho lá do Acre. Não tem como a gente garantir um modelo simples, precisa se debruçar e criar uma solução complexa para um problema complexo. Essa regulação deve reconhecer o cultivo doméstico, deve reconhecer o cultivo associativo, deve reconhecer o cultivo com finalidade social, deve reconhecer o cultivo com finalidade industrial, deve reconhecer as diversas formas de uso, desde do uso daquela pessoa que fuma quase nunca até aquele cara que precisa de uma grande quantidade de óleo por dia para não deixar um tumor propagar. Precisa reconhecer várias formas de uso, também o uso religioso, também é uma questão que a gente vê que ainda engatinha no Brasil. O reconhecimento do uso sacramental da cannabis também precisa ser melhor trabalhado numa regulação. Mas principalmente existem pessoas e localidades locais que estão envolvidos com a cannabis há décadas, talvez séculos, e por isso sofrem violência da proibição. E sendo que agora, havendo uma mudança na legislação, essas pessoas têm que ter prioridade, esses locais têm que ter prioridade para criar essa nova economia legal. Então não dá para a gente criar uma política de drogas no Brasil para a cannabis, desconsiderando o fato histórico das pessoas que fizeram a resistência à proibição. Então, isso para mim é um ponto fundamental, e eu sempre levanto polêmica quando eu falo isso, né, de não, tem que reconhecer os locais tradicionais de varejo. O local tradicional de varejo é a forma como eu chamo boca de fumo ou biqueira. Aquela boca que a gente sabe que sempre existiu, desde que houve comércio de cannabis, sempre houve comércio naquele local. Aquele local tem que ter um tratamento especial. Mas aí envolve segurança, envolve inteligência, envolve um monte de coisa para evitar qualquer desvio, qualquer aproveitamento escuso dessa nova economia. Eu acho que deu para falar bastante coisa. Ao mesmo tempo, eu sei que muitas dúvidas existem nesse tema do direito do usuário, né, do cultivador. Eu estou à disposição de todos para responder qualquer dúvida. No Instagram, vocês podem mandar as dúvidas para o perfil da Reforma, que é o coletivo de advogados que eu faço parte, o @reformadrogas. Também podem mandar qualquer dúvida por e-mail, o contato@reforma.org.br, contato@reforma.org.br. E gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Capivara, pelo convite. E vamos nessa, vamos realmente consolidar esse fato social de que pessoas consomem cannabis no Brasil, e não vai ser uma lei defasada que vai evitar isso. E quem tiver qualquer problema, contem comigo, contem com os meus amigos, com os meus colegas. Vamos defendê-lo com muito gosto e com muita técnica. É isso. Um abraço.